Salve meu leão, salve minha leoa! Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, Flávio na área para mais uma aula do livro de exercícios dessa ferramenta poderosa que se chama Um Curso em Milagres, né? Acompanhe, deixa eu virar aqui para vocês, poderia virar a capa. Que honra estar participando aqui com você, mais um ano, podendo transmitir esse conhecimento de Um Curso em Milagres. E eu sempre abordo a minha experiência, eu falo para você o quão poderoso é essa ferramenta, tá? Você só passa a ter um nível de noção do quão poderosa ela é quando você passa a estudá-la todo dia. Mas sabe o que é o porém que acontece? É o seguinte, às vezes o assunto parece ser o mesmo, aí você fala assim, nossa, que maçação de barra, né? Isso às vezes cansa. Mas você tem que entender que você não é o mesmo de ontem. E quando você reforça esse assunto de uma forma mais enfática e para de tentar racionalizar e começa a sentir esses pensamentos, a forma como funciona, como você acessa a sua consciência, é algo invisível. Então você vê a sutileza disso e você fala, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não tô nesse caminho antes? Aí começa a te bater essas perguntas. Mas calma, tá tudo bem, porque o que você sabia era o melhor que você podia entregar. E para quem não tá afim, isso parece ser um assunto chato. Porque eu começo a falar disso aqui, o cara fala, ixi, que nada, tá de boa, fique tranquilo que eu me viro. Essa é a forma do ego lidar quando a gente ouve algo que a gente não gosta. Mas eu tenho aprendido isso porque às vezes eu ouço coisa que eu não gosto e eu falo, ah, mas beleza, tá massa isso aí. Aí depois que eu vou analisar, depois de uns dias que eu começo a pensar um pouco mais no assunto, eu começo a entender melhor sobre aquilo, a não entender, aliás, né? Eu começo a sentir sobre aquilo e eu falo, de fato eu preciso, isso aqui faz sentido para mim. Então eu vou buscar essa mudança, né? Colidir. E como eu faço isso? Quando eu começo a entender por que deve ser feita ela. E isso não nesse nível, né, que a gente fala do nível do ego, que a gente estuda aqui um curso em milagres. O que é o ego? É tudo aquilo que te atrapalha a você desenvolver o que você tem o dom, tem o talento que Deus te permite fazer. Que Deus te deu esse talento, esse dom para você, na sua individualidade, na forma como você é. E às vezes eu sou bloqueado porque eu fico cheio, eu não posso, eu não consigo, cara de fulano, de ciclano, de beltrano, eu fico me comparando a outros e eu não consigo ter o principal, que é o amor próprio, o amor sobre mim mesmo. E essa ferramenta, ela te ajuda a conhecer isso, né, quebrando essas pequenas barreiras, né, todo dia dá uma marteladinha lá, levando, todo dia quebrando, e o aprendizado, com certeza, é transformador, viu, gente? Isso aí eu falo para vocês de coração aberto, e você vai sentir isso intensamente ao longo das lições, tá? Muito bom, mas antes da gente começar, eu quero pedir sua ajuda. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, eu quero que você aí possa se inscrever, vou até deixar aqui embaixo para você, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha se faz sentido esse tipo de assunto com você. Vamos ajudar essa mensagem, né, chegar até aquelas pessoas que estão buscando esse mesmo tipo de conhecimento, e sempre que você sentir no seu coração esse desejo, deixa seu comentário, fala, pô, Flávio, realmente faz sentido, eu acredito muito nisso, e a gente consegue, né, lidar melhor com isso, fica mais fácil no nosso dia a dia. Nós vamos seguir aqui hoje, pessoal, com a nossa lição de número 5, certo? E o título da nossa lição de hoje, vou colocar esse cartãozinho ali, vamos fechar a tela aqui um pouquinho para nós trocar uma ideia. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Olha como conectou com o que eu falei aqui no começo da aula. Às vezes, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer porque eu quero ficar me comparando com o que o fulano faz, com o que o Beltrano faz, e eu não consigo parar um minuto e respirar e conectar comigo mesmo. Que loucura! Meu pensamento está o tempo todo rápido, meu pensamento está o tempo todo acelerado. É que eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o outro. Cara, tá tudo bem, você vai entregar o melhor que você tem agora. Só que quando você passa a entender isso de forma poderosa, no nível de consciência, que é o que a gente traz aqui na lição, você consegue entender que você está transtornado não pela razão que você imagina de fato. Vamos lá para a nossa lição de hoje. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplica especificamente
a qualquer coisa que acredites ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição dos sentimentos quaisquer termos que te pareçam exatos. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúme ou inúmeras outras formas das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplica a mesma ideia a cada uma delas separadamente. É o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Raiva, medo, ansiedade, ódio, depressão, chateação, é tudo uma coisa só. Só que você só vai perceber isso lá na frente quando você estiver mais antenado e perceber, por exemplo, pô, por que eu sinto... Deixa eu só tirar aqui, colocou aqui errado de novo, pessoal. Por que eu sinto dor? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto ódio? Então, tudo isso eu começo a entender e eu paro, né, faço essa linha do tempo aí para que eu possa compreender cada vez mais a minha consciência de forma profunda. E fazendo a leitura que tudo isso, né, todos esses sentimentos são um só. Mas calma, tá complexo, parece ser complexo, mas você vai refinar agora. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a qual você atribui ela. Por exemplo, não estou com raiva de fulano. Vou colocar assim, ó, não estou com raiva do João pela razão que eu imagino. Eu não estou com medo da situação, né, de fazer, por exemplo, de gravar um vídeo pela razão que imagino. Eu não estou com raiva porque minha mãe não me deixou sair de casa pela razão a qual imagino. Agora os meninos, agora com o Lula, né, que o Lula recente proibiu aí o celular nas escolas, aí a criançada vai lá e começa a meter bronca, né? E muita gente tá chateada e vai. Não estou com raiva do Lula porque ele proibiu o celular pela razão a qual imagino. Você pode usar tanto para a situação, ser específico, para algum sentimento, alguma situação ou coisa. Desde que essa coisa te cause, lembrando aqui no começo que a gente falou, te causa dor, te incomoda. Se te incomoda, atenção com isso. Então percebo isso, e ele continua aqui comigo, ó. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática. Em primeiro, procuras na tua mente as fontes do transtorno na qual acredita e as formas do transtorno que pensa que resulta nela. Sabe quando você pensa numa pessoa? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático para você. Quanto parece que você tá com raiva de alguém, saca? Você vai chegar e falar assim, nossa, que a pessoa lá fulano, nossa, eu odeio ele, ele é um pé no saco, ele é enjoado, ele é chato. Aí você traz para esse exercício, ó. Não estou com raiva do fulano, do João, pela razão que imagino, só isso. Tá? Isso aqui, gente, é tão sutil, é tão poderoso, mas é tão poderoso, você fala, nossa, como é que eu não pensei nesse trem antes? Você vai falar de jeito para mim. Você vai falar, nossa, Flávio, eu sou bobo demais, eu não pensei nesse negócio antes. Como? Eu sei, é o ego aí que tá te bloqueando, criando uma barreira, mas calma. Aqui é o processo que a gente tá justamente para quebrar isso aqui. Tente não racionalizar no começo, porque se você ficar tentando racionalizar o que a gente está estudando aqui, já era caminho perdido para você, beleza? Nestes exercícios, mais do que nos dos precedentes, pode achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso do que outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração. Não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Olha que legal que ele trouxe essa especificidade, porque realmente tem coisa que te machuca muito mais. Tem uma pessoa que você não gosta, uma situação que ocorreu que você, né, entendeu aquilo como trauma. E o interessante é que você vai perceber que lá na frente, isso não fazia nenhum sentido para travar a sua paz. Aí ele traz aqui, ó, vou repetir a frase aqui, que isso é muito interessante você
memorizar isso aqui, ó. Não há pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo jeito a paz da minha mente. Não é o transtorninho, o transtornão. Quando eu começo a sentir isso com mais intensidade, né, eu começo a quebrar essa barreira de entender que todos esses sentimentos, eles acontecem não pela razão a qual eu imagino, eu começo a me libertar, eu começo a dar um escapezinho pro nível de cima, pro nível da minha consciência. E é isso que é o intuito aqui. Aí ele traz aqui também, complementando, né? Ele vem aqui. Em seguida, examina tua mente, procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Lembra, né? Não tem grande ou pequeno. Também pode estar menos disposto a aplicar essa ideia de hoje a algumas coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, os propósitos desses exercícios, vou considerá-las como a mesma. Vamos concluir aqui que depois eu vou trazer uma linha de raciocínio para vocês, tá? Então investiga sua mente por mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possas lhe dar. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada uma delas, usando tanto o nome da fonte do transtorno, que a gente viu lá, né? Raiva, ódio, mágoa, sofrimento, depressão, enfim, como a percebes, né? Aí ele traz aqui, ó, usando a fonte, o nome da fonte do transtorno como a percebes. Quanto do sentimento como experimentas. Qual o sentimento que eu experimento com relação ao João? Essa é a pergunta que você vai se fazer, tá? Aí ele traz, outros exemplos são, eu não estou preocupado com, pela razão que imagino. Então aqui você já pode fazer uma abordagem mais leve, né? Ah, eu não estou preocupado com o João. Estou dando um exemplo de uma pessoa, tá, gente? Mas pode ser uma situação, porque normalmente cada um tem o seu nível, né, digamos assim, de bloqueio, de trava. Isso aí, você não faz isso por tal coisa. Ah, mas aí que tá o lance, né, de entender isso aqui, para mim colocar aqui o sentimento de forma clara, sem tentar racionalizar demais. Ó, eu não estou preocupado com o João pela razão que imagino. Aí eu venho aqui na parte de baixo e coloco o sentimento, ó, ele dando um exemplo aqui. Eu não estou deprimido com o João pela razão que eu imagino. Pô, se é deprimido, mas eu não estava com raiva dele, não era ódio, deprimido, raiva. Vamos encaixar, colocar tudo no mesmo balaiozinho, e vamos colocar como um sentimento, né? Como que a gente experimenta ele. Mas na verdade são todos iguais, viu, gente? Vocês vão entender isso mais à frente. Aí você faz aqui, ó, 3 ou 4 vezes durante o dia é o suficiente, beleza? Então o fato aqui é você buscar uma compreensão de que eu nunca estou transtornado pela razão a qual eu imagino. Pega a situação para de forma resumida, a descrição dela, o que você sente, e você vai trazer essa revisão do dia aqui. Eu não estou com raiva de João pela razão que imagino. Eu não estou preocupado com o João pela razão que imagino. Eu não estou deprimido com o João pela razão que eu imagino. E assim por diante. Não há pequenos transtornos. E aqui também, todos eles, não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Outra coisa bem interessante que eu queria trazer para vocês foi na segunda parte que ele trouxe o seguinte, ó. Eu não posso guardar essa forma de transtorno, achar que ela vai me abalar mais, que ela é maior, porque você não iguala, você tem que colocar isso tudo no mesmo balaio, se ela te perturba ou não. Qual que é o nível de dor que ela dá? Eu, no meu ver, eu daria até preferência para ela, porque quando eu resolvo isso, vou falar para você, o nível que você se liberta, se conecta é muito maior, tá? E ele, para finalizar aqui, eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Então, quando você nivela isso, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil, beleza? Treine isso no seu dia, busque essa lição aí no seu coração. Eu sei que tem lições que vão parecer mais densas, mais difíceis, pelo menos essas 10 primeiras, vocês vão sentir um pouco mais de exaustão, tá? Mas é normal, tá? Que isso aí, o seu ego vai ser relutante a não deixar você seguir em frente, a não se conectar cada vez mais com essas lições. Fechou, meu Léo? Então,
Gratidão para você, tamo junto até depois do fim, até a lição 6. Tamo junto.